Livro Despertar de uma Nova Consciência, do Eckhart Tolle. A gente vai começar agora o capítulo 3, subtítulo A Essência do Ego. A maioria das pessoas está tão identificada com a voz dentro da própria cabeça, o fluxo incessante de pensamento involuntário e compulsivo e as emoções que os acompanham, que podemos dizer que esses indivíduos estão possuídos pela mente. Quem se encontra inconsciente disso acredita que aquele que pensa é quem ele é. Essa é a mente egóica. Chamo-a de egóica porque existe uma percepção do eu, do ego, em todos os pensamentos, lembranças, interpretações, opiniões, pontos de vista, reações, emoções. Isso é inconsciência, espiritualmente falando. O pensamento, o conteúdo da mente é condicionado pelo passado, pela formação, pela cultura, pelos antecedentes familiares, etc. O núcleo central de toda a atividade mental consiste em determinados pensamentos, emoções e padrões reativos repetitivos e persistentes com os quais nos identificamos com mais intensidade. Essa entidade é o próprio ego. A gente precisa pensar que o ego nada mais é que a identidade formada desde a nossa infância. Então, tudo aquilo com o qual a gente vai se identificando, a nossa história, o nosso contexto social, as nossas crenças, a nossa cultura, as pessoas com quem a gente convive e vai nos moldando e vai nos influenciando, a gente vai pegando essas partes e formando um quebra-cabeça que constitui o nosso ego, que constitui a identificação com a forma, e essa forma é a nossa identidade egóica. No entanto, a gente não é a nossa mente. A gente não é o que a gente pensa, porque o que a gente pensa é produto de tudo isso. É um modelo mental, um esquema que vai se repetindo no mesmo padrão. Se a gente pensar de maneira física, anatômica, né, existem lá os neurônios e as sinapses que eles fazem entre si, elas formam um caminho neural que acaba sendo sempre o mesmo por via de economia de energia do cérebro, né? Por conta disso, ele tende a ir pelo caminho mais percorrido, porque ali ele vai gastar menos energia. Para a gente ressignificar tudo isso, para a gente mudar uma forma pensamento, a gente precisa mudar o caminho neural. E mesmo quando esse caminho neural é positivo, digamos assim, ainda assim a gente está falando do ego identificado com esse pensamento. Quando a gente está na consciência, não existe necessariamente pensamentos. Eles ainda podem existir, mas a gente sabe, a gente sente, a gente se conecta com a consciência além desses pensamentos, com a consciência que observa esses pensamentos. Então é muito importante, e eu já dou o exercício no início do capítulo dessa vez, a gente começar a se desidentificar dos nossos pensamentos, principalmente aqueles que nos derrubam. Claro que um pensamento positivo ainda assim é o ego, mas ele nos auxilia na nossa jornada. Ele não pode, claro, nos deixar cegos, iludidos, muito desconectados da realidade ou muito arrogantes, egóicos, né? Porque existe ali uma mania de grandeza, entre aspas, mas eles são muito mais promissores, digamos assim, do que um pensamento que só nos derruba. Geralmente, o ego ele vai por essa via do negativismo, porque ali ele tem um controle maior sobre a gente. E controle para o ego significa viver, significa estar vivo. E para ele estar vivo é estar no controle, é existir essa identificação com a forma, com quem a gente acha que é, e quanto mais a gente se funde com o ego, mais ele exerce poder sobre a gente.
Então, a tarefa aqui é fazer esse movimento de se desidentificar, de se afastar um pouco daquilo que a gente pensa e observar mais. Isso vai fazer, por exemplo, com que a gente não decida mais de maneira impulsiva, com que a gente não responda mais de uma maneira agressiva, porque existe um tempo ali entre o pensamento e a minha reação. A gente acaba tendo muito mais clareza sobre as nossas questões e tendo muito mais lucidez para responder a elas, para viver de uma maneira mais consciente justamente. Por quê? Porque eu sou a consciência se expressando, absorvendo essa realidade sem fazer necessariamente parte dela. Na maioria dos casos, quando dizemos eu, é o ego que está falando, e não nós, como temos observado. O ego compõe-se de pensamentos e emoções, de uma série de lembranças que reconhecemos como eu e a minha história, de papéis habituais que desempenhamos sem saber e de identificações coletivas, como nacionalidade, religião, raça, classe social e orientação política. Ele contém ainda identificações pessoais, não só com bens, mas com opiniões, aparência exterior, ressentimentos antigos e conceitos sobre nós mesmos como melhores do que os outros ou inferiores a eles, como pessoas bem-sucedidas ou fracassadas. Então, olha aqui nesse parágrafo quantas camadas o ego tem. Quando ele fala em ego, ele está falando do eu e a identidade criada a partir disso. Tudo que eu já comentei antes da história, da classe social, da religião, da nacionalidade. Então, tudo que nos constitui enquanto sujeitos. Tudo que faz a gente sentir singularidade, a gente sentir que é único, a gente sentir que é especial num bom sentido, mas também inferior num outro sentido. Tanto o alto quanto o baixo, tanto o dentro quanto o fora, né? Sempre que está na polaridade, também tem a ver com o ego, porque a consciência, ela é unicidade, ela sabe que ela é. Ponto. Não importa o que venha depois, não importa o outro, né? O que ele é ou deixa de ser, porque ela sabe que o outro também é consciência experienciando a realidade. Eu sei que isso é algo muito intangível, é algo muito do além físico, né, do metafísico. Mas se a gente sair um pouquinho da mente, sair um pouquinho da teoria, sair um pouquinho da intelectualização do que está sendo dito aqui, a gente consegue acessar uma camada mais profunda de conexão com essas palavras e principalmente a essência delas. E aí parece que algo se encaixa, parece que algo faz sentido, parece que algo se clareia na nossa mente, que é justamente a consciência despertando além dos nossos pensamentos. Então é um exercício muito importante, muito válido para a gente fazer em outros momentos da nossa vida, quando acontece algo, quando a gente está no meio de um conflito, no meio de uma situação desafiadora, porque quando as coisas estão bem, é muito mais fácil a gente se sentir bem, a gente se sentir em paz, mas quando vem situações que fogem do nosso controle, né, porque bom e ruim é apenas um julgamento que a gente faz da situação, a gente tem muito mais dificuldade em acessar essa paz interior, porque a gente está justamente no controle e na resistência. Então é muito importante a gente treinar essa nova forma de viver a vida e de encarar as situações que nos acontecem, porque assim elas se dissolvem e não exercem tanto poder sobre o nosso bem-estar. O conteúdo do ego varia de pessoa para pessoa. No entanto, todo ego funciona de acordo com a mesma estrutura. Em outras palavras, os egos diferem apenas na superfície. No fundo, eles são iguais. De que maneira são semelhantes? Eles existem à custa da identificação e da separação. Quando vivemos por meio do eu construído pela mente,
que se constitui dos pensamentos e das emoções do ego, a base da nossa identidade é precária, porque os pensamentos e as emoções são, por sua própria natureza, efêmeros, instáveis. Assim, todo ego está continuamente lutando pela sobrevivência, tentando se proteger e aumentar de tamanho. Para sustentar o pensamento do eu, ele precisa de algo oposto, que é o pensamento o outro. O eu conceitual não consegue sobreviver sem o outro conceitual. Os outros são sobretudo os outros quando os vemos como inimigos. Numa extremidade da escala desse padrão egóico de consciência, situa-se o hábito compulsivo de encontrarmos defeitos nas pessoas e nos queixarmos delas. Jesus referiu-se a isso quando disse: "Por que vês tu o argueiro no olho do teu irmão e não reparas na trave que está no teu olho?" No outro extremo da escala, encontram-se a violência física entre indivíduos e as guerras entre países. Embora na Bíblia a pergunta de Jesus permaneça sem resposta, ela é sem dúvida, porque quando critico ou condeno o outro, sinto-me maior, superior. Então, para fechar esse subcapítulo, o primeiro do terceiro capítulo, ele faz essa conexão do eu, do ego com o outro. Como a gente já percebeu, ego é identificação com a forma, com a estrutura, com a história, com tudo que a gente acumula durante a nossa vida. Mas existe também a crença na separação. O eu só existe porque existe o outro. É na dualidade que ele se constitui. E para o ego se sentir melhor, para ele adquirir poder, controle sobre nós mesmos e sobre os outros, que ele vê como inimigos, ele vai entrar na comparação e ele vai ou se diminuir ou buscar se sobressair, criticando, julgando, vendo o que existe de defeito no outro, porque assim ele se sente maior, ele se sente melhor e isso infla o estado do ego. Isso traz a identificação com o eu. Se o outro é pior, significa que eu sou melhor. Se o outro é inimigo, significa que eu sou o bonzinho, eu sou a vítima, né? E assim a gente entra na dualidade. Então, para fechar esse capítulo, eu quero deixar mais um convite para reflexão, para exercício na vida prática, de observar quando existe o julgamento e lembrar dessa frase de Jesus quando isso acontecer. Trocar o argueiro aí, né, o cisco, né? Então ele fala: por que você fica olhando, buscando o cisco no olho do outro e não repara na trave que está no seu olho, né? Ou seja, a gente olha para o pequeno, para o detalhe do outro, na vida do outro, e não percebe, não olha para as nossas próprias questões. Então que a gente possa ter um olhar mais compassivo. Quando a gente está na consciência, a gente vibra na compaixão, a gente entende o outro, a gente solta qualquer tentativa de controlá-lo, de julgá-lo, de maldizê-lo, porque a gente sabe que é apenas o ego ali, tanto o meu quando eu me identifico com ele, quanto do outro passando por aquela situação, seja lá qual ela for. Então, assim eu me despeço e a gente se vê no próximo vídeo.